Posicionamento, querido, é a resposta que você dá para aquilo que está diante de você. Posicionamento é o que vai fazer a diferença na nossa vida. E é o que nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho nessa manhã sobre posição e posicionamento. Existe uma diferença muito grande nessas duas palavras, nessas duas definições de posição, posicionamento. Então, posição é aquilo que já foi conquistado por Jesus para nós. Você está comigo? Posição foi aquilo que Jesus conquistou na cruz, conquistou no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus. E a Bíblia diz que ele está assentado à destra do Pai. Só que não para aí, a Bíblia diz que nós estamos assentados com ele, à destra do Pai. Eu e você hoje, nós estamos aqui, estou olhando vocês aqui, cada carinha, vocês estão me vendo aqui, nesse mundo físico, mas a Bíblia diz que espiritualmente, nós estamos assentados com o Pai, à sua destra, querido. Você está comigo? E a Bíblia diz que essa posição que Cristo conquistou, eu e você jamais poderíamos conquistar. Nada do que nós fizéssemos, do que nós venhamos a fazer hoje, pode se comparar a essa obra que Cristo fez, que Cristo realizou, que é a obra redentora de Cristo. Então não foi por mérito meu, não foi por mérito seu, mas a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, Ele nos enxergou, Ele nos amou primeiro, e Ele enviou o seu Filho para consumar, para pagar uma dívida, a dívida do pecado, que recaía sobre nós, e nos impedia de desfrutar do melhor da terra. Mas Jesus veio, se fez homem, se materializou, se humilhou, se despojou de toda a sua glória, passou pelas pressões que o mundo provou em cada fase do ministério dele, mas ele foi vencedor, querido. Ele foi vencedor, mas ele não fez isso sozinho. A Bíblia diz que ele levou você e eu com ele. Ele levou você e eu com ele, para assentarmos à destra do Pai. Então aquilo que nós não podíamos fazer, ele fez, mas a vitória que ele conquistou é nossa, querido. Amém? A vitória que ele conquistou, todos os direitos legais, todos os direitos vitais, ele já conquistou, é nosso, por direito legal. Todo escrito de dívida foi pago. Essa dívida que nós tínhamos, essa separação de Deus, já não existe mais. Cristo resgatou tudo isso. Cristo nos reconciliou e nos fez novamente amigos de Deus. Ele nos fez justiça de Deus, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar, querido, da presença do Deus real. Amém? Então, posição e posicionamento. Então, posição é algo que eu e você não podíamos conquistar. Agora, posicionamento, querido, depende de cada um de nós. Posicionamento é a nossa parte. É aquilo que nós vamos fazer, que nós iremos fazer com tudo aquilo que foi conquistado por direito. É tudo aquilo que já está liberado. É tudo aquilo que a palavra diz que você tem, que você pode, que você é em Cristo Jesus. Agora você precisa tomar posse de tudo isso. E como fazer isso, Leandro? Consciência, querido. E como que eu adquiro essa consciência? Através do meditação na palavra, oração em outras línguas e renovação da mente. É impossível que você desfrute de tudo aquilo que a Bíblia garante que você tem, que você pode, que você é em Cristo, se você não alinhar os seus pensamentos, se você não alinhar suas emoções, se você não renovar sua mente pela palavra, se alinhar ao reino dos céus e desfrutar de tudo isso. Materializar aqui na terra tudo que já foi conquistado para você. Então, renovação da mente pela palavra. Essa é a nossa obrigação, nossa responsabilidade como cristãos, como filhos de Deus. É se posicionar, tomar consciência. O que é meu, o que eu tenho em Cristo. O que Cristo já conquistou para mim. E quando você faz isso, que você ouve palavras, quando você ouve a palavra de Deus, conhecimento chega até o seu coração, você se enche daquilo, aquilo levanta você por dentro.
Amém? Você ficar cheio no Espírito das verdades. Mas você precisa se posicionar, querido. É uma atitude. Posicionamento é uma atitude. É um comportamento. Amém? Então existem coisas que Deus não vai mais fazer por você. Existem coisas que Deus não vai mais realizar na sua vida. Você vai entender por que eu estou falando isso. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Colossenses. No capítulo 2. Colossenses 2. E os versículos de 13 a 15. Eu vou ler na versão NVT. Amém? Então a Bíblia diz: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana, a natureza pecaminosa. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Está assim na sua Bíblia? Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais, outras versões vão falar potestades, e os envergonhou publicamente, ao vencê-los na cruz, querido. Em outra versão, vai dizer assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Falando dos nossos inimigos, querido. Jesus na cruz, Ele venceu cada uma das nossas adversidades, Ele venceu cada um dos nossos inimigos, queridos, e Ele expôs isso publicamente. E a parte final diz: triunfando deles na cruz. E quando a Bíblia diz esse trecho, triunfando deles na cruz, essa palavra triunfando, ela quer dizer uma celebração, uma festa. Então Jesus, Ele pagou a dívida, cancelou tudo aquilo que nos acusava. Toda a dívida do pecado foi paga, não existe mais acusação contra você, não existe mais condenação do pecado contra nós. E a Bíblia diz que além de fazer isso, Ele expôs os inimigos publicamente, triunfando sobre eles, celebrando. E não é só celebrar de qualquer jeito, querido. Esse celebrar aqui, triunfar, é tirar onda com a cara deles. É dizer que eles já não têm mais domínio nenhum. É que eles não servem mais para nada, nunca serviram e muito menos agora. É tirar onda, querido, é desprezar, é olhar com nojo. É olhar com nojo para os nossos inimigos e dizer: já era, você não tem mais domínio nenhum sobre a minha vida. Isso é celebrar, querido, é fazer festa, é triunfar. Triunfar, querido, não é só celebrar uma vitória, mas é pisar na cabeça do inimigo e dizer: já era. Minha vida não pertence mais a você, não tem mais condenação nenhuma que me pare. Não existe mais complexo de inferioridade, querido, que vá parar você. Amém? Isso é o que está escrito na sua Bíblia, querido. Isso é uma realidade, está feito, não vai acontecer um dia. Nós não estamos aqui na terra, querido, esperando algo acontecer. Um dia vai melhorar. Quando eu chegar nas terras, nos céus, nas regiões celestiais, na Canaã, sei lá, tantas coisas que a gente ouve por aí. Mas a Bíblia diz, querido, que é já. Por isso que eu falei do tempo de Deus. Não é o nosso tempo, querido. O tempo de Deus se chama hoje. O tempo de Deus se chama já. É já, querido. Porque o que Ele tinha para fazer, o que Ele tinha para consumar, querido, já foi feito. Não existe mais nada. Toda acusação do pecado já foi paga. Toda condenação já foi apagada, querido. Você é livre.
Você pode chegar aqui hoje, dentro da igreja, aqui nesse templo onde nós nos reunimos para congregar. Você pode levantar as suas mãos santas, livre de condenação, livre de qualquer acusação, sem pensamentos contrários à palavra, pensamentos que antes nos paravam, nos limitavam, nos impedia de desfrutar, de conhecer mais de Deus. E eu tenho certeza que isso não aconteceu só comigo. Quanto tempo, eu não vou falar tempo totalmente perdido, mas quantas coisas que eles passaram diante de nós, que por falta de conhecimento, por falta dessa consciência, nós nos limitamos e deixamos de desfrutar tanta coisa boa, querido. Tanta coisa boa dessa terra, por falta de consciência disso que a Bíblia diz. Que os nossos inimigos já estão derrotados, eles não serão, que eles já estão. Que não existe condenação, complexo de inferioridade. Você está falando com uma pessoa que era especialista nisso, que nunca se achava digno de nada, nunca se achava merecedor de nada, sempre se contentava, estava satisfeito com um pouquinho. Qualquer coisa para mim estava bom. Se estava bom, estava bom. Se estava ruim, também estava bom. E tanta coisa boa diante de mim que eu não desfrutava. Achava que eu tinha que passar por aquelas pressões, aquelas humilhações, aquela vida de humildezinho, achando que isso me fosse colocar em uma posição melhor diante de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz, querido. A Bíblia diz que Jesus se humilhou para que nós fôssemos exaltados com Ele, querido, nas regiões celestes. Você está comigo? Então aquela vida de complexo, de inferioridade, isso não é para mim. Deus não me vê, Deus não me olha. Ai, se eu pudesse, quem dera se fosse eu. Acho que só comigo que aconteceu isso, né? Só comigo que aconteceu isso. Ah, se Deus quisesse. Quantas vezes falamos isso, queridos? Por falta de conhecimento. E a Bíblia diz que a falta de conhecimento leva à destruição. O povo perece por falta de conhecimento. E está falando o povo de Deus, não é o povo do mundo. É o próprio povo de Deus que perece, que é levado a ser destruído porque falta essa consciência, falta esse conhecimento que Cristo já conquistou, que Cristo já fez, que Cristo já consumou. Você está comigo? Agora, Leandro, por que então que não acontece na minha vida? O pastor liberou aqui uma palavra profética, ano de dupla honra. Não aconteceu nada comigo. Agora estamos num tempo de aceleração. E dupla honra com aceleração, querido. Leandro, e até agora, cara, acabou janeiro, nada, mudou nada. Será que falta Deus fazer alguma coisa para você, querido? Ou será que falta eu e você se posicionar, querido, e responder à altura da expectativa de Deus a seu respeito, querido? Porque a Bíblia diz que Deus, ele cria, Ele gera uma expectativa a nosso respeito, para que nós andemos à altura da palavra. E não é menos que isso, querido. Então Deus não vai se mover porque você é um coitadinho. Deus não vai se mover porque você se faz de vítima, que ninguém olha para você, que ninguém me ama. Deus não vai se mover por causa disso. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que o que agrada a Deus é fé. É fé, querido. Agora eu preciso de fé na palavra, crer na palavra para eu desfrutar tudo isso. Posicionamento. Então, quando eu entendo o que Cristo já fez por mim, o que Jesus já fez por mim, agora eu me posiciono diante daquilo, tomo posse daquilo, não arredo o pé mais disso, porque vão chegar, querido, muitas sugestões. Muitas sugestões. A Bíblia diz que nossos inimigos foram derrotados, Satanás foi derrotado, Jesus tomou a chave do inferno, da morte. Então até aquilo que pertencia para Satanás, Jesus tomou. Você está comigo?
Então ele não tem mais nada, querido, nem dono da própria casa dele ele é mais. Agora o que é preciso fazer? Corresponder a tudo isso. Corresponder a tudo isso, querido. E tanto crente anda por aí cabisbaixo, derrotado, parando diante de qualquer situação, de qualquer circunstância. Não consegue romper certas áreas da vida. É posicionamento. Posicionamento. Deus não enxerga você mais como pecador. Deus não enxerga você mais como alguém que estava separado da glória dele. Ele enxerga você agora como filho. É alguém que compartilha da mesma natureza dele. É alguém que compartilha da mesma essência dele. Então existe uma resposta que nós precisamos dar em relação a isso. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, versículo 12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, querido, de serem feitos filhos de Deus. Agora, por que tantos filhos de Deus cabisbaixos, desanimados, tristes, se abatendo aí diante de pressões, circunstâncias? Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz, querido, que Deus lhe deu um poder. Existe um poder. Você se tornou não somente filho, mas você se tornou um filho que tem poder, querido. Que poder é esse, Leandro? Que poder é esse, Leandro? É de pisar, querido. Sabe, é de pisar na cabeça de Satanás, como a irmã Dalva Fari falou aqui ontem. Você tem que entender que posicionamento é quando você se coloca na palavra. E o máximo que Satanás pode enxergar na sua vida é o número do seu sapato, querido. O máximo que ele pode olhar para você e enxergar é a marca do seu sapato, da sua sandália, do seu chinelo. É só isso que ele pode ver, querido. Então qualquer sugestão que chega para você, você que tem a responsabilidade de aniquilar tudo isso, alinhar seus pensamentos, se focar na palavra e lembrar, trazer à memória, querido, aquilo que traz esperança, aquilo que Cristo fez por mim e por você, aquilo que já é nosso, aquilo que já foi conquistado. Você está comigo? Agora pensamentos vão chegar, vão continuar chegando. É nessa área que esse inimigo derrotado, chamado Satanás, ele vai tentar filtrar a nossa fé. Ele vai tentar enfraquecer a nossa fé. São nos pensamentos, é aqui na nossa mente, querido. Porque domínio sobre a sua vida ele não tem mais. A acusação contra você ele não tem mais. Você está comigo? Agora no campo da mente, se você permitir, ele vai derrubar você. Se você der essa permissão a ele, se você der essa legalidade para que ele entre na sua mente, para que ele traga pensamentos contrários, tentando enganar a mim e a você, nessa área da mente, se você não estiver alinhado com a palavra, ele pode levar você a viver aquela vida do passado, a viver aquela vida sem a consciência de Deus, sem a consciência de filho. Então é nossa responsabilidade. E o apóstolo Paulo, ele nos exorta em relação a isso, lá em Romanos 12, 2. Ele fala que ele roga, ele ora, ele clama, ele deseja, pelo amor de Deus, como nosso pastor Eliezer diz, renova a sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E a Bíblia diz que Deus tem planos de paz, queridos, planos de prosperidade a nosso respeito. Então quando você ouvia por aí que você não sabia qual é a vontade de Deus, não sei se a vontade de Deus para mim é essa, a vontade de Deus é que eu seja provado aí por essa doença. Querido, doença nunca foi a vontade de Deus, querido. Se doença tivesse sido vontade de Deus, Adão teria nascido com algum problema já. Você está comigo?
Se doença fosse vontade de Deus, a Bíblia diz que os homens lá de antigamente viviam 700, 800, 900 anos, e a Bíblia não relata nenhum histórico de doença na vida deles. Então, se doença fosse vontade de Deus, Adão já teria nascido com algum problema. Os filhos de Adão teriam nascido com algum problema, ou desenvolvido algum problema. Então, doença nunca foi a vontade de Deus. Você está comigo? Circunstância, pressão, adversidade, sendo vontade de Deus para provar a nossa fé, também não existe. Deus não prova a nossa fé nos colocando em adversidade. Está comigo? A Bíblia diz em Gênesis que durante 6 dias, queridos, Deus preparou cada coisa, foi colocando cada coisa no seu lugar. E quando tudo estava pronto, perfeito, aí Ele cria o homem, só para desfrutar do melhor que tinha naquele momento, do melhor que tinha na terra. Você está comigo? E a Bíblia não diz que ali tinha doença, que ali tinha falta, que ali tinha pressão, que ali tinha adversidade. O único trabalho de Adão foi só se posicionar e receber tudo aquilo que estava preparado para ele. Está comigo? Ele só desfrutou, querido. Ele só recebeu tudo que estava já pronto. Aí depois você conhece o restante da história. Adão pecou. Houve essa separação de Deus entre nós e Deus. Mas a Bíblia diz, lá em Romanos 5,17, pode colocar para a gente aqui. E a Bíblia diz que se pela ofensa de um homem, Adão, a morte veio a reinar, muito mais pela graça e pela abundância, por meio de um só homem, nós reinaremos em vida. Em vida, querido. Então você não precisa morrer para chegar lá no céu e agora eu vou desfrutar. A sua Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que por meio de um só, a saber, Cristo, nós reinaremos em vida. Em vida, querido. É agora, é aqui na terra. Amém? Agora, Leandro, como reinar em vida? Só reina em vida, querido, quem tem a consciência que é justiça de Deus. Só vai reinar em vida quem tem essa consciência que é justiça de Deus. Você está comigo? 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz que Jesus se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você está comigo? Para que nós fomos feitos justiça de Deus. E a tradução dessa palavra, dessa expressão, justiça de Deus, não é Deus se irando contra seu inimigo, não. Não é Deus se vingando por alguma situação que você passou, não. Justiça de Deus significa sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca houvesse existido, querido. Essa é a nossa posição hoje. Você está comigo? Essa é a nossa posição, é onde nós estamos hoje, na posição de justiça de Deus. Então você e eu entendemos que posição é um lugar. Posição é um lugar, é onde nós estamos hoje, conquistado por Jesus. Agora, posicionamento é o que eu e você vamos fazer hoje, aqui, nessa manhã. Essa atitude, essa resposta para essa realidade que nós já temos, de novas criaturas em Deus, de filhos. Amém? Quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Aliás, perdão, só virar a página um pouquinho. No capítulo 2,
versículos de 4 a 6. Amém? Efésios 2, 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, querido. Livres. Salvos, salvação, essa é a nossa realidade. E salvação, querido, não é só um lugar no céu, que nós já estamos lá, como eu já falei. Salvação não é um dia ir lá morar no céu. Salvação é preservação. Salvação é livramento. Salvação é ser suprido em tudo. Salvação é desfrutar de uma vida abundante. Salvação é reinar em vida. Salvação é a consciência de que Deus é o meu pastor e nada me faltará. Salvação é o que a Bíblia diz lá em Filipenses 4,19. Que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Então você não está desamparado, vivendo de qualquer jeito nesse mundo, com medo de pandemia. Com medo de pandemia, querido. Você está comigo? Agora vá para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Os versículos 20 e 21. Deixa eu chegar lá também. Você está entendendo, querido? Onde você está hoje? Você entende a realidade que você faz parte hoje? Efésios capítulo 1, versículo 20. O qual exerceu ele, falando de Deus a respeito de Cristo, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. 21, acima. E o nosso pastor Eliezer já ensinou aqui, esse acima, na tradução literal significa muito acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, querido. Todo nome que se possa referir. Então Deus já sabia tudo aquilo que Satanás, mesmo derrotado, porque ele é sujo, ele sabe que ele é derrotado, ele já sabe disso, ele já sabe o lugar dele, mas porque ele é sujo, sem caráter, sem vergonha, ele ainda tem a ousadia de querer levar com ele aqueles que estão perecendo por aí por falta de conhecimento da palavra. Você está comigo? Agora a Bíblia diz que todo nome que se possa referir. Então lá, quando Cristo foi crucificado, quando Cristo foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está hoje à destra do Pai. Cristo, Deus já sabia, querido. Deus já sabia que Satanás não iria parar por aí, que ele ia tentar ainda levar alguns com ele, mas ele deu esse poder a cada um de nós como igreja, e ele resolveu o problema mais uma vez. Ele nos colocou acima de qualquer nome, querido. Então Covid-19, você acha que é novidade para Deus? Essas doenças que surgem hoje aí, que a gente nem sabe de onde vem. Aliás, a gente sabe de onde vem. Mas é tanto nome, querido, é tanta informação, tanta novidade chegando todo tempo. É uma turbilhão de coisas chegando, se atualizando todo tempo. Agora a Bíblia diz que estamos acima, muito acima de qualquer nome, querido. Se você chegou aqui com o diagnóstico de uma doença, essa doença tem um nome.
A medicina catalogou lá como um nome. A Bíblia diz que você está acima. Você está comigo? Se existe alguma situação, alguma circunstância diante de você hoje, um problema, esse problema tem nome: financeiro, emocional, relacionamento, conjugal, é um nome. Você está acima, querido. Você está acima, muito acima. Você está comigo? Se o seu problema, querido, que ainda possa estar condenando você, se chama passado, é um nome, você está acima. Amém? Se o seu problema é escassez, é um nome, a Bíblia diz que você está acima. Você está comigo? Muito acima de qualquer nome que se possa referir. Não só no presente século, mas também no vindouro, naquilo que haveria de vir. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Por isso que eu falei para você, o máximo que Satanás pode alcançar na sua vida é a sola do seu sapato, querido. Se passar disso é porque você está dando lugar. Se passar disso é porque você está dando legalidade. Então, quando você anda nessa terra, você não pode mais andar como qualquer um. Você não pode mais andar como você andava antes, como a Bíblia diz, mortos em delitos e pecados. Você tem que andar hoje como rei, como a Bíblia diz. Quem reina em vida é um rei. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, a Bíblia diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes, querido. Reis e sacerdotes. Amém? Você está comigo, você está pegando onde você está, qual a sua realidade hoje. Você está pegando onde você, a posição onde você foi colocado. Agora eu quero que você saia daqui hoje, não só consciente, sabedor dessa posição em Cristo, mas eu quero que você saia daqui nessa manhã, querido, consciente que você que precisa, somos eu e você que precisamos nos posicionar e dar essa resposta diante dessas realidades que eu li aqui para você. Estar acima de circunstância, estar acima da doença, se posicionando, querido, em fé, com ousadia. Cristo já preparou tudo, como eu falei, nos colocou acima de qualquer nome, nos colocou à destra do Pai, apagou a nossa dívida, nos livrou da condenação do pecado, nos fez assentar com Ele, nos deu o poder de sermos chamados filhos, nos fez justiça de Deus. Você está comigo? Já fez tudo. Agora cabe a mim e a você corresponder a isso. Corresponder a isso. Posicionamento, querido. Posicionamento de igreja triunfante. Que a Bíblia diz aqui, vamos continuar lendo, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. A igreja de Cristo é o corpo, é a extensão dele aqui na terra, querido. Então, se ele tem pensamentos de paz, se ele tem pensamentos de prosperidade, se ele tem pensamentos de benefícios a seu respeito, agora nós, como corpo de Cristo aqui na terra, temos que trazer a manifestação de tudo isso, querido. E viver o contrário disso é o que é errado. Você está comigo? Não trazer isso à existência, não manifestar isso aqui na terra, não expressar essas realidades, é contrariar o que a Bíblia diz. Você está comigo? Posicionamento. Então, o seu posicionamento de fé, o nosso posicionamento de fé,
não é nos fazermos de coitados, querido, de vítimas, cheios de complexo. Pelo contrário, a Bíblia não diz isso. Agora pensa comigo, Cristo é o cabeça, um corpo, existe um corpo, Cristo é o cabeça. Você acha que na cabeça de Cristo existe preocupação com escassez? Existe preocupação de como será o ano de 2021? Você acha que ele está preocupado com pandemia, com Covid? Você acha que ele está preocupado com isso, querido? Você acha que ele está preocupado em como vai ser o futuro do seu filho? Em como vai ser o seu futuro? Amém. Foi isso que ele constituiu, queridos. Mais que vencedores. Mais que vencedores. Se fôssemos só vencedores já seria bom demais. Mas ele fez mais. Mais que vencedores, querido. Então, para provar dessa realidade, você precisa se posicionar. Se posicionar, corresponder a isso que Cristo já conquistou para nós. E eu estou enfatizando isso para ficar bem firme aí nos seus pensamentos. Amém? Não é mais um problema entre Deus e você. Não é mais um problema entre Deus e Satanás. É entre Deus e o mundo. Isso já está resolvido, querido. Então o único problema que pode ainda existir é a nossa consciência. Chegou consciência pela palavra, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Chegou consciência, agora cabe a você romper, querido, em fé. Leandro, mas vai acontecer hoje? Que tamanho que é a sua fé, querido? Que tamanho que é a sua fé? Então é possível que nós estejamos aqui hoje, nesse grupo aqui reunido, num mesmo lugar. É possível que nós estejamos aqui ouvindo a mesma palavra, mas as experiências serão diferentes. Foi como eu disse lá atrás. Os discípulos estavam no barco, mas um teve a ousadia de pisar sobre as águas. A mulher do fluxo de sangue, uma multidão, não eram poucas pessoas, era uma multidão que espremia Jesus, mas ela ousou tocar nas vestes. Ela foi além, querido, ela se posicionou. Eu não saio daqui hoje, eu não volto para casa hoje para ter o mesmo problema que eu tenho há 12 anos. E a Bíblia diz que na mesma hora saiu virtude, e aquela mulher nunca mais sofreu aquele problema, aquela doença. Amém? Nunca mais. Agora Deus Ele vai dispensar sobre mim e sobre você a proporção, a medida que será derramada sobre a minha e a sua vida, depende de posicionamento de fé, querido, que cada um de nós temos. Amém? A Bíblia diz sobre o bom combate da fé. Bom combate da fé não é força. Bom combate da fé não é tentar vencer algo que já está vencido. Não é tentar fazer algo a mais que Jesus já fez. Não, você não pode, não podia. Então qual é o bom combate da fé? Se posicionar. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Se a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. Se a Bíblia diz que eu sou, eu sou.